Hoje eu vou falar sobre uma dúvida que é muito comum, que assola a maioria das pessoas que vai comprar o primeiro coletor e nunca usou coletor antes. E eu entendo porque é uma coisa que é muito confusa e não tem uma resposta definitiva, não tem uma resposta certa, que é sobre a maleabilidade do coletor. Como primeiro coletor, eu devo comprar um coletor rígido ou um coletor mole? Falando a verdade aqui, a verdade é que não tem como saber se você não tentar. É impossível saber 100% de certeza se você nunca usou nenhum coletor. Como eu já disse aqui várias vezes, o meu primeiro coletor foi um Enciclo, que é esse coletor aqui. E ele é um coletor mais molinho. E eu só descobri que o Enciclo era mole demais pra mim. Quando eu comecei a usá-lo, eu não fazia a menor ideia de coisa de força pélvica, nem nada disso. Então, quando eu comecei a usar coletor, eu descobri que nenhum coletor, na verdade, abre sozinho. Já falei aqui também várias vezes. Em mim, não existe coletor que abre sozinho. E a questão da maleabilidade está muito ligada à questão da força da musculatura pélvica. Como qualquer músculo, existem pessoas que têm musculatura mais desenvolvida, outras menos desenvolvida. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha uma tonicidade muscular ruim ou errada. Não. Geralmente quem é mais jovem vai ter uma tonicidade muscular de pessoa mais jovem, claro. Pessoas que já são mais velhas, pessoas que já tiveram vários partos, vão ter o canal vaginal modificado e a musculatura pélvica modificada. É assim que é a vida, não só a musculatura pélvica, como toda a musculatura do corpo todo, muda com a idade. Então, tem a questão da idade. Se você é muito jovem, você provavelmente vai ter uma musculatura com uma tonicidade de pessoa jovem. Então, pode ser que não seja uma musculatura super desenvolvida, caso você seja bem sedentária, mas leve em consideração que a sua idade também é importante nesse caso. Bom, falando assim, dicas para você ter mais ou menos uma base para saber se você compra um coletor mais mole ou mais rígido. Os coletores mais moles, eles geralmente são indicados para quem tem sensibilidade. Se você tem sensibilidade na bexiga ou no canal vaginal, se você tem vaginismo, sempre dizendo que para quem tem vaginismo, usar o coletor sempre é muito mais fácil se você estiver em tratamento. Gente, vaginismo não é frescura. Se você tem essa condição, é uma coisa que eu nem sabia que existia. Eu não tenho vaginismo e eu nem sabia que existia antes de começar a comprar coletor e pesquisar sobre coletor. Não é frescura, é uma coisa que existe mesmo. Se você tem, você precisa tratar, porque dá para melhorar a sua condição e dá sim para usar coletor quando você estiver já com o vaginismo mais trabalhado, mais amenizado. O ideal nesses casos é comprar um coletor mais molinho. A gente tem o Free Cup, que é um coletor molinho, que tem uma borda legal, que ajuda a abrir. A gente tem um Enciclo para quem tem o colo mais alto e não quer um coletor rígido demais. O Enciclo é legal, ele tem a bordinha fininha, então isso ajuda em quem tem sensibilidade. A gente tem o Florit. O Florit é bem mole, ele é muito mole, ele é o mais mole que tem no mercado. Então ele é realmente para pessoas que têm essa sensibilidade, que tem essa coisa toda. A borda dele também é fininha, então ajuda a não apertar a bexiga. É um coletor também bem maleável. A gente tem aqui o coletor mais duro que eu tenho aqui e um dos mais duros que existem no mercado, que é o Meluna de maleabilidade Sport. E esse aqui é o Florit, que é o mais molinho, e a gente vê que a questão da maleabilidade é bem diferente. Então, são dois tipos de coletor para dois tipos de corpo diferente. No caso de coletores bem rígidos, a gente tem o Meluna e o Yuki. Esse Yuki que eu tenho aqui não é o mais rígido, é um Yuki soft, mas o Yuki Classic, que é igualzinho a ele, só que mais duro, é um coletor ainda mais duro que o Meluna. Então, esses dois coletores, essas duas marcas, têm coletores, opções boas para quem tem musculatura muito, muito forte e que tem dificuldade de abrir coletores de maleabilidade média.
Eu acabei comprando esse coletor justamente por causa disso. Eu descobri que nem ele abre sozinho em mim, então... Mas agora eu já passei por esse problema e eu já sei abrir qualquer tipo de coletor. Então, para quem tem a musculatura muito forte, o Meluna e o Yuki são opções boas. Se você já teve outros coletores antes e não conseguiu abrir, foi muito difícil, não teve sucesso, seria o caso de tentar esses dois. Para pessoas que fazem pompoarismo há muito tempo, ou atividades como dança do ventre, pole dance, yoga, pilates, esse tipo de atividade trabalha muito a musculatura interna. Então, se você faz esse tipo de atividade há bastante tempo, pode ser que a sua musculatura não se dê muito bem com coletores mais molinhos. Se você tem colo alto e precisa de um coletor um pouco mais rígido, o Luma é uma opção boa. O Luma não é um coletor duro como o Meluna é, e o Yuki também é bem duro. Não o Yuki Soft, o Yuki Classic é bem duro. O Luma não é tão duro quanto eles, mas é um coletor que tem uma maleabilidade muito boa para quem tem musculatura pélvica desenvolvida, ou para quem já tentou usar outros coletores e não conseguiu abri-los, principalmente as duas versões mais moles dele, que são o Flirt e o Inciclo. Então é uma boa opção, ele é um coletor mais rígido, então abre com mais facilidade. Existem também os coletores de maleabilidade média, que são, por exemplo, o Yuki, o Korui, o Love Your Body e o Yuki Soft também é um coletor de maleabilidade média. Então eu sempre digo, se você está na dúvida, se você não tem uma grande sensibilidade na bexiga ou qualquer outra coisa assim, comece por um coletor de maleabilidade média, porque um coletor duro num corpo que não precisa de um coletor tão duro, ele pode machucar, ele pode criar um vácuo muito forte, você não conseguir tirar, fica muito difícil. Ele pode incomodar bastante, ele pode ser difícil de dobrar, de manusear. Então, principalmente para iniciante, se você não tem certeza absoluta de que você vai ter uma musculatura muito difícil de usar outros tipos de coletor, aí sim, eu recomendo que comece logo com o coletor duro. Se você não tem certeza, opte por coletores de maleabilidade média. Eu tenho um vídeo mostrando maleabilidade comparando de todos os coletores, eu vou colocar aqui linkado no final. Então dá uma olhada, porque tem muita marca e tem coletores que têm a maleabilidade parecida, como é o caso do Korui e do Meluna Classic, mas nenhum é exatamente igual ao outro. Então, você vê, se você já usa um e está procurando um segundo coletor, não gostei dessa maleabilidade, procura um pouquinho mais rígido ou um pouquinho mais mole conforme a sua necessidade. Mas não tem como ter 100% de certeza que esse ou aquele coletor de tal maleabilidade vai ficar bom em você, porque o único jeito de medir a força pélvica, com certeza mesmo, é indo num fisioterapeuta especializado nisso, usando uma máquina. Então, assim, é uma coisa que não é prática, não dá pra gente fazer no dia a dia. Então, assim, eu só aprendi mesmo testando os coletores, e eu acho que é a única forma que dá pra saber exatamente qual é o tipo de maleabilidade ideal pra você. Por isso, é uma coisa que confunde muito. Mas então a dica é, resumindo, tem sensibilidade no canal, tem vaginismo, qualquer coisa assim, opte por coletores mais molinhos. Se você tem musculatura pélvica normal, opte por coletores com maleabilidade média. Se você pratica atividades que trabalham essa parte pélvica bastante, há muito tempo, eu dancei balé durante mais ou menos uns 15 anos. Eu parei, depois eu voltei agora. Eu fiz pilates durante 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Então eu sou uma pessoa que, apesar de eu não fazer atividades físicas pesadas, tipo musculação,
negócio funcional, eu não entendo muito bem dessas coisas, eu não sou profissional de educação física também. Eu entendo mais da parte de dança mesmo. E no meu caso, eu nunca imaginei que isso poderia influenciar no uso do coletor e influenciou muito. Nenhum coletor desses abre, eu sempre tenho que abrir coletor com o dedo. E eu vejo pessoas falando: ah, eu acho o enciclo rígido, ele abre super fácil em mim. O Flurit abre tranquilamente. Isso aí são corpos diferentes, pessoas diferentes, então coletores diferentes vão se comportar de formas diferentes, dependendo. Quando eu falo que um coletor é mais rígido ou mais mole, é comparado com os outros. Então, tem muita coisa de subjetividade. Esses dias mesmo, alguém comentou aqui, eu não lembro qual foi o vídeo, mas alguém comentou aqui no canal: ah, eu uso o enciclo e ele é bem rígido. Gente, o enciclo, comparado com os outros, com as outras marcas, ele, na verdade, é uma maleabilidade média para molinho. Ele não é rígido de jeito nenhum. Se eu colocar ele do lado do Meluna, muitas vezes quem nunca pegou nenhum outro coletor vai achar que o seu coletor não é tão mole assim ou não é tão rígido assim. Então, quando eu digo isso, é comparando com as outras marcas. Às vezes as pessoas não acreditam em mim e falam assim: nossa, mas eu comprei um enciclo, ele é super rígido, achei o Flurit duro. Isso aí é uma subjetividade que cada corpo vai perceber a maleabilidade do coletor de uma forma. Então, quando eu falo que determinado coletor é molinho ou o outro é rígido, é um comparado com os outros, é ele comparado com os outros. Então, se você tem dúvida, assista o vídeo da maleabilidade e seguir mais ou menos por essas dicas que eu dei. Se você não tiver certeza, não vai nem no mole nem no duro, vai no meio termo, maleabilidade média, porque é o que tem a maior chance de dar certo com você.